Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Golden, tá? Mais uma vez, hoje o nosso quarto treinamento da semana. Hoje nós vamos falar sobre estoque. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de confirmar com vocês se todos estão me ouvindo. Para tanto, eu gostaria que vocês colocassem ali no chat, no bate-papo, um ok para mim, tá? Bem-vindo, Glenda. Glenda, você não participou dos outros treinamentos, né? Então talvez você não saiba onde que é o chat. Tá? Então é só você elevar o mouse na parte superior da tela e clica lá em More e daí aparece chat. Daí você coloca um OK para mim que você está me ouvindo. Tá? Entrou mais alguém agora, só com o nome de usuário, não sei quem é, por favor. Coloquem um OK aí para mim, todo mundo, se vocês estiverem me ouvindo, para que a gente possa começar o treinamento. Obrigado, Elisandra, pelo seu feedback. E os demais, por favor, preciso que todo mundo coloque um OK ali no bate-papo para ter certeza que todo mundo está ouvindo. Isso, Glenda, obrigado. Vamos lá, pessoal. Os demais, por favor. Stephanie, obrigado. Tem mais um que está com o nome de usuário, que eu não sei quem é. Por favor, você pode confirmar se você está me ouvindo? Deixa eu só escrever aqui, por favor. Hoje nós temos duas Stephanies, uma com H, com PH e outra com F. Legal, né? Stephanie, acho que você é nova hoje, primeira vez que está entrando, né? Então, por favor, eu preciso que você coloque um OK no bate-papo, tá bom? Para mim, informando que você está me ouvindo, tá? Se você não achar o bate-papo, basta você levar o mouse na parte superior da tela, clicar em More, e daí a primeira opção é Chat. E daí você já clica no chat e coloca um OK para mim, informando que você está me ouvindo. Ah, ok. Tem gente que colocou yes lá, então tá bom. Né? Tem os iconezinhos lá também para colocar yes. Ótimo. Então, perfeito. É... Bom, hoje, pessoal, vocês viram quem participou dos treinamentos do início da semana. Observar que eu sempre ligo a câmera, né? E daí fica o meu rosto pequenininho ali na parte superior da tela. Mas hoje eu não vou ligar, tá, pessoal? Porque ontem à noite eu tomei um remédio, tomei um paracetamol e eu tive uma reação alérgica. Então, fica um alerta aí para vocês que costumam tomar remédio, né, sem falar com o médico, né? Eu tava com resfriado e simplesmente tomei um paracetamol e tive uma reação alérgica e minha boca amorteceu, meu lábio inchou, né? Então, eu tô com uma aparência horrível, por isso eu não vou ligar a câmera hoje, tá bom, pessoal? E fica o alerta aí, não tomem remédio, nunca mais vou tomar remédio sem ir no médico, tá bom? Fui tomar um remédio, nunca imaginei que ia acontecer isso, né? Tá bom? A Glenda está perguntando, eu não acompanhei o vídeo de produção, terei acesso ainda? Vídeo, Glenda, você está falando do IAD? Hoje a gente vai falar sobre estoque, tá, Glenda? A gente não chegou ainda no módulo produção, tá bom? Se você continuar acompanhando, olha aquela agenda que eu passei para você. Acho que, se eu não me engano, eu passei ontem a agenda para você, né? Da semana, dos tópicos de que cada módulo que é o dia, né? Então, a produção vai ser só a semana que vem, tá? Então não se preocupe. Hoje a gente vai falar sobre o módulo estoque, basicamente sobre estoque, tá bom? Tá? O de ontem, a aula de ontem, eu gravei. Ah, pessoal, para quem participou no início da semana, aquela aula de ontem de fiscal, eu gravei ela inteirinha, tá? E hoje eu também estou gravando, tá? Por que que eu gravo? Porque depois eu posso disponibilizar para vocês, porque tem muitos clientes que estão reclamando do horário, que não conseguem participar. Lógico, super normal, super entendo, né? Até o próximo ciclo de treinamentos eu vou ver se eu faço à tarde para que mais clientes possam participar, aqueles clientes, né, que não conseguem participar na parte
na parte da manhã possam participar à tarde. Então, o próximo ciclo de treinamentos eu pretendo fazer à tarde, a partir das 14 horas. De qualquer forma, estou gravando esses treinamentos e onde que eu estou colocando? Eu estou colocando lá na nossa plataforma IAD. Então, ontem eu gravei, já editei ele e coloquei lá, tá? Então, para você acessar o vídeo, basta você entrar na nossa plataforma IAD. A maioria dos nossos clientes já tem um login, né? Se você não tem login ainda, se você é um daqueles que não tem login, então é só você passar um e-mail para mim. Eu vou passar aqui o meu e-mail para todo mundo, aqui, ó, marcelo@goldenit.com.br, com letra maiúscula um pouquinho só. Isso, ó, acabei de passar para todo mundo ali meu e-mail, tá? Então o que vocês fazem? Vocês pegam e passam o teu nome completo, preciso do nome completo e o seu e-mail. Daí eu vou lá na plataforma, eu cadastro o seu nome completo e ele vai, a própria plataforma cria o login e dispara um e-mail para você, tá? Ela vai criar um login para você, com uma senha provisória. Daí você entra na nossa plataforma com aquele login, com aquela senha provisória, e daí você altera a senha para uma senha comum a você. Só que daí tem uns critérios para criar essa senha, daí a plataforma explica lá que tem letra maiúscula, um caractere estranho e tal. Então tem alguns critérios para você criar essa senha. Ok? E daí você consegue acessar todos os nossos vídeos lá. Nós temos hoje 75 vídeos lá do sistema de rotinas individuais do sistema, de todos os módulos, e temos e agora esses treinamentos que eu estou gravando. Ontem eu gravei, o de hoje eu gravei, e eu vou disponibilizar lá para quem quiser assistir de novo ou para passar para alguém da equipe que não teve a oportunidade de participar. Tá bom? Então fica lá, porque daí lá tem um espaço para hospedar, né? Daí por isso que fica lá, tá bom? Então se você quiser acessar, é só você entrar na nossa plataforma que o vídeo do treinamento vai estar completo lá. O de ontem já está lá. Ontem foi o tema fiscal, tá? Conceito e parametrizações fiscais, já está lá. E de hoje, assim que termine essa aula, daí eu edito ele e coloco lá, acho que até o final da tarde está lá também, tá bom? Daí, então, todos os treinamentos vão ser gravados e ficam lá disponíveis para vocês, e daí vocês podem passar para qualquer pessoa da equipe aí, que vocês achem interessante assistir também. Vamos começar, porque o nosso tempo passa, né, rápido, né, para a gente não se estender muito. Então, vamos lá. Nesse momento, eu estou compartilhando, já devia ter pedido aquela hora, né? Mas neste momento eu estou compartilhando a tela do Google Encontro com vocês. Todo mundo está visualizando, tudo ok? Se alguém não estiver visualizando, por favor, me informe ali, tá? É para todo mundo estar visualizando a tela do Google Encontro, tá bom? Neste momento. Ok, né? Então acredito que todo mundo esteja visualizando. Vamos lá, vamos começar. Então hoje a gente vai falar sobre o módulo estoque. Então vamos lá para o módulo estoque, primeira rotina, cadastros. Então a primeira coisa, obrigado pelo seu feedback, Luiz. A primeira coisa que nós temos aqui é os locais de armazenagem, né? Então, eu vou clicar aqui em locais de armazenagem. Bom, como que funcionam os locais de armazenagem? Aqui aqui no Control, você pode ter quantos locais de armazenagem você desejar, tá? Você pode ter quantos locais de armazenagem você desejar, de acordo com o perfil da sua empresa. Tem empresa que prefere não trabalhar com vários lugares de armazenagem, tá? Porque daí, se você trabalha com vários lugares de armazenagem, vai ter um certo trabalho, vai ter um certo trabalho de deixar tudo certinho no sistema, né, armazenado no local certo onde você criou. Já que não é muito trabalho, é só você parametrizar o sistema para que ocorra tudo de forma correta, certo? Mas tem clientes nossos que preferem simplesmente ter um único local de armazenagem intitulado geral. Se você trabalha assim, não tem problema, tá? Isso aqui é uma opção que o sistema oferece de trabalhar. Eu, particularmente, gosto de ter os lugares dedicados, certo? Então, aqui na minha base, por exemplo, eu criei um lugar para ficar os produtos acabados,
outro para ficar matéria-prima, outro para ficar os produtos em processo, né? Produtos em processo são aqueles que fazem parte do produto acabado, mas não é o produto acabado necessariamente, né? Mercadorias, se porventura, além de produzir, eu também comercializo produtos. Aqui, material de uso e consumo, tá? Você não precisa nem controlar o estoque de material de uso e consumo, só se você desejar, né? Mas empresas às vezes não controlam. Assim, dá para você controlar os EPIs, por exemplo, né? Não precisa controlar tudo. Mas se você quiser, você pode armazenar aqui. Mas pelo menos para ele separar, quando você faz compra, daí, eu estou comprando, é material de uso e consumo, né? Então, para não colocar lá nos locais de produto acabado, nos anteriores, daí você aloca tudo no material de uso e consumo, mesmo que ainda você não controle esse estoque, tá bom? Esse sem estoque aqui não era para existir, é que eu que ditei ali, e aqui o geral, que geralmente é o que vem na sua base, tá? Então, o geral é normal ele vir aí na sua base. Quando a gente cria esse local de armazenagem, você tem que indicar se você vai desconsiderar esse estoque para venda, né? Então, o produto acabado não está marcado, né? O produto acabado não está marcado. Por quê? Porque eu vendo o meu produto acabado, né? Então, tudo aquilo que eu não vender, que eu não comercializar, eu marco aqui, desconsiderar estoque para venda. Por exemplo, matéria-prima. Eu não comercializo matéria-prima, certo? Eu compro matéria-prima para produzir. Então, ó, eu marquei, ó, desconsiderar estoque para venda, tá? Daí fica assim. Então, tudo aquilo que eu não vou comercializar, eu ponho não. Ó, mercadorias, eu coloquei aqui, ó, desconsidera estoque para venda, deixei desmarcado. Por quê? Eu vendo tanto produto acabado quanto mercadorias, certo? Né? A diferença, lembra, produto acabado é aquilo que eu produzo e mercadorias é aquilo que eu compro para revender sem promover nenhuma alteração no produto. Né? Porque mesmo sendo indústria, posso ser comércio também. Ou vai que eu sou só comércio mesmo, né? Não sou indústria, né? Então, tá aqui. Agora, o resto, ó, material de consumo, eu não comercializo. Então, ó, desconsiderar estoque para venda. Tá? Então, aqui fica, ó, desconsiderar estoque não, só o produto acabado, ficou não, e as mercadorias. O resto tudo sim, porque eu estou desconsiderando, porque isso não vai para venda. Isso aqui impacta em duas coisas, tá? Daí ele não fica aparecendo lá no módulo vendas, só vai aparecer o do produto acabado e da mercadoria, e também, quando você visualiza o estoque nos produtos acabados, ele vai ficar em vermelho. Quer ver? Ó, eu vou mostrar aqui. Ó. Vou por aqui. Ah, eu vou colocar aqui, ó, produto acabado. Eu vou entrar aqui, ó, nesse amarelinho, ó, informações do produto. Ó, viu? Ficou vermelho. Tudo aqui, ó. O que está em vermelho é aquilo que eu não comercializo, ó. Então, matéria-prima eu não comercializo, produto em processo, ó, produto acabado, ele está em branco, porque eu comercializo. Né, ó, mercadorias também, tá? Então, ó, tudo que ficou em vermelho, ou seja, eu não comercializo. Por isso, ele ficou em vermelho, só vai ficar disponível aquilo que eu coloquei que posso comercializar, tá? Então, aqui vai ficar dessa cor ou não, vermelho ou não, de acordo com o que você colocou lá no local de armazenagem, tá? Entrou bastante gente depois que eu iniciei o treinamento, então bem-vindo a todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, né, analista de treinamento aqui da Golden, ok? Todos os dias eu sempre ligo a câmera para vocês me verem. Hoje eu não liguei porque eu tomei um remedinho ontem à noite e tive uma reação alérgica, tá bom? Então, minha aparência não tá muito legal, por isso hoje eu não vou ligar a câmera, tá? Se amanhã estiver bem, eu ligo, prometo, tá bom? Hoje vocês vão ter que contentar somente com a minha voz. E espero que todos estejam me ouvindo. Confirmei só no início aí, tá? Acredito que os demais que entraram também estejam me ouvindo. Hoje o treinamento é sobre estoque, todos os processos e parametrizações do módulo estoque, ok? Deixa eu só um minutinho aqui só para tomar uma aguinha, rapidinho. Ok, vamos lá, continuando.
Então eu vou sair daqui. Lembrando, pessoal, que a qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar ali no bate-papo para mim, tá bom? Pode colocar, daí assim, à medida que eu vou lendo, eu já respondo, tá bom? E não se inibam, não fique pensando assim, ah, a minha pergunta é muito boba, é muito básica. Não, a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, tá bom? Então, por favor, né, não deixem de perguntar, certo? Não deixem de perguntar se vocês tiverem dúvida. Vamos continuar. Produtos e serviços. Bom, depois que a gente já idealizou quais são os locais de armazenagem, daí a gente tem que começar a cadastrar os nossos produtos, né? Aqui tem serviço, mas pouquíssimos clientes nossos são prestadores de serviço. Em relação ao serviço, você pode cadastrar serviços tomados, tá? Então tem aquilo. Se eu sou um prestador de serviço, então quando eu presto serviço, a gente chama de serviços prestados. Se eu contrato o serviço de um fornecedor que presta um serviço para mim na minha empresa, eu chamo isso de serviços tomados, tá? Então, você pode cadastrar de repente os serviços tomados. Por quê? Às vezes é necessário para daí efetuar o pagamento lá no financeiro, né? Daí às vezes precisa identificar o que está sendo pago, daí, às vezes pode ser interessante você cadastrar os serviços também, se assim você desejar. E é claro, se porventura sua empresa também presta serviço, daí vai ser obrigatório, obviamente, você cadastrar os seus serviços, certo? Bom, aqui então, tem a forma como a gente idealizou, né? Como eu idealizei na minha base, que é bastante comum aí na maior parte dos nossos clientes, tá? Então, aqui eu idealizei um grupo chamado de produto acabado, outro de matéria-prima, outro para embalagens, um para mercadorias, tá? Lembrando que a diferença básica entre mercadorias e produto acabado é que produto acabado é aquilo que eu produzo, mercadoria é aquilo que eu compro para revender sem promover nenhuma alteração nesse produto. Tá? Aqui, material de uso e consumo e produtos em processo. Na verdade, até produtos em processo devia estar já em seguida aqui, né? Só que eu acabei criando ele depois, por isso que ele ficou por último. O ideal é que ele fique já logo abaixo de produto acabado e matéria-prima. É, Aqui, para você criar, tá? Com o lado direito do mouse, você tem a possibilidade de inserir um grupo e inserir um subgrupo, tá? Então, e você pode editar também um que já existe, tá? Ó, eu posso vir aqui e editar, ó, o produto acabado eu consigo alterar aqui a nomenclatura se eu quiser, só indo com o lado direito do mouse. Se depois você editou e quer alterar o nome, a forma como você escreveu, sempre com o lado direito do mouse. Porém, vale lembrar que não são todos os usuários que conseguem fazer essa alteração de grupo e subgrupo e ficar editando aqui, tá? Porque se todo mundo puder, às vezes alguém que cuida do almoxarife ou compras, né? Às vezes é departamento de compras, ou às vezes é o mesmo almoxarife da empresa que faz a fidelização aqui dos produtos, né? E de repente os demais colaboradores acabam querendo alterar isso que foi idealizado inicialmente, né? Então não são todos os colaboradores. Quem que consegue fazer essa alteração? Aqui. Então ele precisa estar aqui, né, no usuário, ele precisa estar marcado aqui ó, como supervisor, tá? Se ele não tiver como supervisor, ele não consegue fazer aquela alteração ali da estrutura dos grupos, tá? Então só quem tem esse flag aqui, marcado esse checkbox aqui como supervisor, é que consegue promover essas alterações, tá? Consegue promover essas alterações. Então é importante, porque daí você vai pensar assim: ah, Marcelo, eu não consigo alterar isso, eu quero corrigir e não consigo alterar, então não consegue porque você não tem ali, não está marcado como supervisor, certo? Então aqui, ó, produto acabado. O que eu vou falar agora é apenas uma sugestão para quem está começando ou quem se quiser alterar o código alternativo, né, para ficar padrão, pode fazer isso, né? Então olha aqui, ó.
O que que eu faço? Eu sempre coloco, aqui o PA. Esse código aqui, ele é gerado automaticamente pelo sistema. Daí aqui o código alternativo, que é o código que você vai dar para o seu produto dentro da sua empresa. Então o que que eu faço? Eu repito o código alternativo e coloco aqui PA de produto acabado seguindo de 2 números, tá? Então pode ser que tenha 3 números, dependendo se você tiver muitos produtos, você pode colocar 3 dígitos. Se você sabe que você vai passar de 100, já coloca 3 dígitos, né? Pode colocar 005, né? Então, aqui eu coloquei. Por quê? Porque daí quando eu visualizar em relatório, ou visualizar o produto, entrar no cadastro do produto, se eu ver que tem as letras PA na frente, eu já vou saber automaticamente que se trata de um produto acabado. Tanto que matéria-prima, ó, eu coloquei MP, ó, aqui, ó, farinha de trigo, ó, eu coloquei MP de matéria-prima na frente, mas sempre, né, ó, usando o mesmo código. Ah, mas se eu quiser, eu posso mudar o número? Pode, né? Só que daí você vai ter que ficar pensando e daí você pode acabar repetindo o número, né? Porque daí, se você usar sempre o mesmo número daqui, pelo menos você não corre o risco de colocar o mesmo código do mesmo produto. Daí o sistema vai dar um alerta, ah, esse produto já tem esse código, já existe, já foi usado, né? Então, se eu usar o mesmo código que foi gerado automaticamente pelo sistema, não tem o perigo aqui, então, de repetir o número, né? Então, eu pego o mesmo número dela e só coloco as iniciais aqui. Então, MP para matéria-prima, EB para a embalagem, tá? Mercadoria acabei não cadastrando nenhuma. E aqui eu coloquei MC para material de uso consumo. Pode colocar MU, né? Dá para colocar MC para mercadorias e pode colocar MU para material de uso e consumo, tá? Até acho que eu vou mudar aqui, porque é melhor. Daí mercadorias fica MC, então eu vou mudar para MU. Daí fica melhor para material de uso e consumo. Que daí eu posso usar para o outro. Isso. Ó, isso eu vou mudar para MU. Daí deixo MC para mercadoria, material de uso e consumo. Então, estou alterando aqui sem problema nenhum, tá? Gente, essas letras iniciais que estou falando aqui é apenas uma sugestão de critério, você não é obrigado a fazer isso, tá? Não precisa agora ir lá na tua base e começar a alterar tudo, tá? É apenas uma sugestão, quando está implantando, eu acho bem legal, eu já vi várias empresas trabalharem assim, facilita bastante. Ó, igual aqui, ó, produtos em processo, eu coloquei PP, tá? Então, que é a massa, é o recheio, ó. Os produtos em processo, que é parte do meu produto acabado. Meus produtos acabados basicamente são bolos, né? Bolos completos. Então, aqui o PP é o recheio, a cobertura, a massa. São os componentes que compõem, né, o meu bolo. Depois que eu monto ele, vira meu produto acabado, que é o bolo. Então, o produto em processo é a parte ali do meu produto, sem ser necessariamente o meu produto acabado, tá? Então, essa nomenclatura aqui ajuda bastante. Se você errou, tá? Às vezes tem gente que está no lugar errado, né? Por exemplo, aqui, ó, cereja. Ah, cereja não é aqui, é produto acabado, digamos. Não é, tá? Eu quero jogar ela para lá. Eu clico com o lado direito do mouse, ó, recortar para outro grupo. Daí eu venho aqui e coloco ela aqui, ó. Colar de outro grupo, ó. Acabei de trazer a cereja para cá, ficou errado, né? Tá bom? Mas vocês viram o que eu fiz? Dá para você fazer isso. Então, eu vou colocar de novo a cereja para lá, ó. Cliquei nela, lado direito do mouse, recortar para outro grupo. Então, ela é o que? Uma matéria-prima, né? Aqui, ó, daí colar de outro grupo. Pronto, ó, eu trouxe ela para cá de novo, tá? Então tem muita gente que às vezes está errado, consegue fazer essa alteração, trazer ele, colocar no grupo certo, se porventura você cadastrar um produto no local errado. Ah, local, gente, aqui não é local de armazenagem, tá? Isso aqui é apenas visualização. Tá? Isso aqui é uma visualização, ele não vai ter nada. Tanto que se eu peguei a cereja por lá, ele permitiu que eu colocasse. Isso aqui é apenas uma forma de organizar. Ele não tem impacto nenhum em nenhuma rotina do sistema, tá bom? Então isso aqui é apenas para você visualizar de forma organizada os seus produtos. Ele não vai ter impacto, o sistema não vai impedir se você colocar um produto no lugar errado, tá? Tanto que você viu que eu alterei ali numa boa. E não tem a ver com o local de armazenagem que a gente viu. Isso aqui não é o local de armazenagem. Repetindo, é apenas visualização da forma como você organiza
os seus produtos aí na sua empresa. Onde que a gente indica o local de armazenagem? Aqui, ó, tá? No estoque, aqui que eu vou pôr o local de armazenagem, ó, produto acabado. Isso aqui tem impacto, tá? Ó, aqui vai aparecer todos os locais de armazenagem que eu havia idealizado lá no início que eu mostrei para vocês, tá? É isso aqui que determina onde fica o produto armazenado dentro da sua empresa, tá? Não aqui, aqui é apenas visualização. É importante salientar isso porque às vezes eu percebi que tem muita gente que confunde, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai cadastrar um produto, o que, que é importante? Porque tem um monte de aba. Nem todas as abas é obrigado você preencher, tá? Então, quando você preencher, vamos ver que aquilo que é mais importante, que não dá para ficar quando você está cadastrando o produto primeira vez, tá? Porque as outras abas vai depender muito do perfil da sua empresa, pode ter informações que vão ser pertinentes ou não, e tem muita coisa lá que às vezes não é necessário você preencher, tá? Que são funcionalidades que o sistema oferece, porque a gente tem bastante clientes aí diferenciados. Um minutinho só. Então, aqui, ó. Tranquilo, pessoal, vocês estão me ouvindo? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tá? Não esqueçam que vocês podem perguntar para mim, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, tá? Fernando, você que entrou depois, você tá conseguindo me ouvir, Fernando? Deixa eu só confirmar, porque não tá aparecendo o símbolo do lado do nome dele, tá, gente? Daí, se ele não tá me ouvindo, nem adianta ficar falando, né? Porque daí não vai ouvir mesmo, né? Ele entrou e saiu duas vezes, e daí eu... Deixa eu ver. Eu escrevi ali, tá? Pro Fernando pra ver se é. Se você estiver me ouvindo, Fernando, por favor, coloque um ok ali no chat para mim, por gentileza. Bom, ele não respondeu, né? Eu escrevi no bate-papo, né? Vamos continuar, pessoal. Aqui, ó, cadastro do produto. Quando eu estou cadastrando no produto, então eu cadastrei o produto, coloquei ele aqui, né? Que era o bolo de chocolate, 500 gramas, tá? Código dos itens ou fornecedores. Tá. Isso aqui ele foi criado quando você quer personalizar, né, um cliente, um fornecedor, né? Mas não é muito usado, tá bom? Eu acho que eu sugiro até você não usar. Foi, acho que criado em outro momento do sistema. Acho que não há muita necessidade de usar. Isso aqui quando você tem é mais para matéria-prima, por exemplo. Eu compro uma matéria-prima é de um fornecedor dedicado, e daí eu posso colocar aqui o código do fornecedor. Mas até hoje, pelo menos, todos os clientes que eu visitei, que eu entrei na base, eu nunca vi ninguém usar, tá bom? Unidade de medida. Gente, isso aqui sim é muito importante, tá? Qual que é a unidade de medida que você vai cadastrar aqui? É a unidade de medida do seu produto, aqui no caso é meu produto acabado, mas poderia ser, como é meu produto acabado, é a unidade de medida que eu comercializo ele, da forma como eu armazeno ele no meu estoque, tá? Então, eu vou armazenar ele no meu estoque em unidade. Então você pode cadastrar as unidades de mídia, já vou mostrar aqui, você pode cadastrar quantas você desejar, tá? É, quando se trata de matéria-prima, tá? Em cima do chat, acho que em cima do chat você tem os iconezinhos, Glenda. Tem lá o sinalzinho de menos para se minimizar, o X para fechar, tá? Então, no próprio chat tem os símbolos igualzinho do Windows, o X, para maximizar e o sinal de menos para você minimizar, tá bom? E acho que você também pode maximizar a sua tela também. Na própria tela, a minha está maximizada, acho que você consegue maximizar. Dá uma olhadinha nas extremidades da tela e acho que você consegue maximizar aí na sua máquina para ficar maior. Conseguiu? Ah, perfeito, tá? Que bom. Então vamos lá. Então, a unidade de medida é sempre aquela unidade de medida que você armazena o produto, tá? Principalmente conforme matéria-prima, tá? Então, mas eu armazeno 1 quilo, 1 litro,
unidade, é o jeito que você armazena no seu estoque. Daí você fala assim, por exemplo, tem um cliente nosso que ele, Marcelo, eu compro doce de leite. Eu armazeno em quilo, porque na hora de produzir, as minhas receitas é tudo em quilo. Então, só que quando eu compro do meu fornecedor, ele vem é, em balde. Né? Daí como que eu faço? A nota sempre vem em balde, mas eu cadastrei em quilo aqui na minha base, porque eu armazeno em quilo. E tá certo, você tem que colocar a unidade de medida do jeito que você armazena o seu produto aí no seu estoque, tá? E sempre assim, 1 quilo, né, 1 litro, tá? Geralmente trabalhar com essas medidas, assim, 1 quilo, 1 litro, tá? Ou unidade, aqui no caso, que se for o seu produto acabado, que você produz unidade. Daí não tem problema, que eu já vou mostrar para vocês que na apresentação você pode fazer um depara e cadastrar lá que um balde equivale a 4,5 quilos. Se você cadastrar as apresentações equivalentes, então aqui, sempre quando você vai cadastrar o produto, a unidade de medida que você vai por aqui é aquela unidade de medida que você vai armazenar no seu estoque. Por exemplo, eu produzo o meu bolo em unidade, né? E eu comercializo ele em unidade, então ele vai ficar armazenado no meu estoque em unidade. Quando eu vou consultar o meu estoque, eu preciso saber quantas unidades de bolo de chocolate de 500 gramas eu tenho no meu estoque. Então aqui é unidade. Mas quando eu compro o doce de leite, que é uma matéria-prima, então vai ser em quilo. Tá? Porque eu vou armazenar o doce de leite em quilos, porque na minha receita eu vou informar quantas gramas eu tenho que pôr, certo? Então, é, tem que colocar a apresentação, Glenda. A Glenda, acho que vocês viram que ela escreveu para todo mundo, né? Mas, então a Glenda escreveu lá, eu produzo salgados assados de peso de 220 e 90 em pacotes de 10 unidades. Então, você vai colocar, como que você comercializa? Você comercializa em pacote, aqui você põe pacote aqui, tá? Porque você põe em pacote fechado, tá bom? Mas dá para você pôr aí em apresentação um pacote equivale a quantas unidades. Eu já vou mostrar na sequência, tá? É que é em outra rotina. Deixa eu só concluir aqui o cadastro do produto, eu já mostro onde a gente cadastra as apresentações. O importante de vocês saberem é assim, a unidade de medida principal é aqui que você vai pôr quando você cadastra o produto, é aquela unidade de medida que você armazena no seu estoque. Então aqui, ó, o bolo, eu preciso, armazeno ele em unidade, porque eu comercializo ele em unidade. O doce de leite, eu armazeno ele em quilo, porque nas minhas receitas vai tudo em quilo, mas eu compro ele em balde, tudo bem. Daí a gente vai lá e cadastra que um balde equivale a tantos quilos. É isso que a gente vai fazer. Da mesma forma, Glenda, você vai poder lá em apresentação colocar que um pacote equivale a 220. Daí, se você quiser pôr os salgados em unidade, não tem problema. Você pode pôr os seus salgados em unidade. Tá, se você quiser, daí vai depender aí da forma como você idealizou. Aí. Se vocês quiserem, no caso da Glenda lá, que ela produz salgado, né? Se quiser pôr lá que um pacote, por unidade aqui, os salgados, daí você só vai lá e coloca que um pacote equivale, então, a 10 unidades. Daí, quando você colocar que vendeu um pacote, ele vai dar baixa no teu estoque de 10 unidades. Então, você pode pôr aqui unidades sem problema nenhum do salgado, só coloca lá que a apresentação de um pacote equivale a 10 unidades. Quando sair, né? Quando sair a venda, você põe que saiu um pacote, automaticamente ele vai dar baixa de 10 unidades. Tá bom? Eu já vou mostrar. É aqui, ó, tá na apresentação, tá? É nesse iconezinho aqui, tá? Daí tem que sair, eu quero terminar aqui, tá? Daí assim que eu terminar aqui o cadastro do produto, eu já mostro onde que é a... Tá, vamos lá, gente, então, senão a gente vai acabar esquecendo, né? Vamos lá, então, calma aí. Ó, é aqui, ó. Não, aqui é ficha técnica, desculpe. Aqui, ó, nesses aqui, apresentação, tá? Ó, vamos aqui. Então eu coloquei aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, quilo. O bolo de chocolate tinha 1 quilo. Esse não é um bom exemplo, meu produto acabado. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma matéria-prima. Não tem doce de leite. Deixa eu ver se esse tem. Açúcar. Ó, açúcar tá em quilo, certo? Mas digamos que eu compre, então eu armazeno ele em quilo, tá bom? Eu armazeno ele em quilo. Porque nas minhas receitas vai sempre 100 gramas, ele vai sempre proporcional a quilo, então eu coloquei ele em quilo para armazenar no meu estoque.
Mas digamos que eu comprei o açúcar, um pacote de 10 quilos, de 5 quilos, né? Então eu vou cadastrar uma apresentação nova. Aqui é a apresentação padrão, tá vendo? A primeira é aquela padrão, tá? 1 quilo. E aqui eu estou dizendo que ele está ativo, serve tanto para estoque, para compra, quanto para requisição. Então, a primeira que você cadastra é aquela que está no cadastro do produto. Então, lá no meu açúcar, né? Ó, aqui ó, no açúcar, ó, tá 1 quilo, certo? Eu cadastrei porque eu armazeno o açúcar em quilo. Mas quando eu compro do meu fornecedor, vem um pacote de 5 quilos. Eu não compro um pacotinho de 1 quilo. Eu compro de 5 ou de 10 quilos, tá? Então, digamos que eu compro sempre um pacote de 5 quilos. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, vou colocar aqui, ó, novo. Vou colocar aqui, então, deixa eu ver se tem pacote. Vou dizer que eu compro uma caixa, tá? Digamos, vou dizer que eu compro uma caixa de açúcar. E eu vou dizer, então, aqui, vou pôr aqui, caixa, então. A apresentação vai ser caixa. Eu vou pôr, então, que uma caixa vem 20 quilos. Uma caixa vem 20 quilos. Pronto. E ele está ativo para tudo. Está ativo, e é para estoque, compra e requisição. Pronto. Ó, tá aqui, ó. Então, o açúcar é em quilo, que é padrão, mas eu também compro do meu fornecedor em caixa. E todas as vezes que eu comprar, são 20 quilos. Então, quando eu der entrada na nota fiscal do fornecedor, que entrar uma caixa de açúcar, o estoque vai alimentar 20 quilos de açúcar. Então, o sistema sempre se acha. Se você cadastrar, você pode cadastrar quantas apresentações você quiser, tá? Não precisa ser uma só. Pode ser quantas você quiser. Deixa eu ver, não tem aqui doce de leite. Ó. Creme de leite, ó. Vamos lá, creme de leite. Por aqui, é nacional. Ó, o creme de leite também tá em quilo. Mas eu compro o creme de leite num balde. O meu fornecedor, ele me fornece o creme de leite em balde, que é bastante comum. Daí eu vou lá, eu vou cadastrar, então. O padrão ficou quilo, e eu vou colocar aqui balde. Deixa eu ver se tem PD cadastrado. Não tem, tem que cadastrar essa unidade de medida. Vamos fazer o seguinte, eu já ensino vocês a cadastrar unidade de medida, né? Vamos lá? Então, estoque, cadastros, unidades de medida. Tá? Então, eu vou cadastrar aqui um balde. Ó. Vou aqui no novo registro, vou colocar aqui, ó, PD, balde. Pronto, super simples cadastrar uma unidade de medida, né? Cadastrei, agora eu vou lá no cadastro do produto, vou clicar aqui em apresentação, aqui eu estou na farinha de trigo, né? Errei, tem que ir no produto que eu quero, que é matéria-prima, um pouquinho só. Creme de leite, apresentação. Agora tem o balde cadastrado. Então vamos lá. Vou achar aqui, ó, o balde. Então eu ponho aqui balde. Então um balde tem 4,5 quilos. 4,5. Tá? E eu salvo, deixo sempre aqui tudo marcado. E salvei. Pronto. Tá? Então quando eu comprar, ele vai aparecer. Até quando for fazer uma solicitação, quer ver, ó? Vou lá em compras, processo, solicitação de compra. Então lá o almoxarife quer comprar o... Ele quer comprar solicitar lá, quer comprar o creme de leite, né? Ó, apareceu aqui, ó, quilo, balde, tá? Ali apareceu cobertura do creme, não é. Então é o balde, ó, creme de leite em balde. Então eu tô pondo aqui, ó, balde, ó, apresentação. Quantos baldes? Um balde. Pronto. Quando entrar essa nota fiscal, o sistema vai entender que está entrando um balde. E eu disse para ele que um balde equivale a 4,5 quilos. Então, a unidade padrão de armazenagem do balde, do creme de leite, desculpe, é quilo.
Então, se eu estou falando para ele que está entrando um balde, e lá em apresentação eu disse que um balde equivale a 4,5 quilos, ele vai alimentar no meu estoque, na ocasião da entrada da nota fiscal, 4,5 quilos de creme de leite. Então, se você cadastrar a apresentação, daí não interessa como que está entrando, tá? Se entrou em balde, se entrou em caixa, né? Lá o açúcar eu coloquei que compro uma caixa e disse que uma caixa tem 20 quilos. Então eu posso pedir uma caixa de açúcar, né? Vamos dar aqui, ó. Ó, vai aparecer, ó. Agora, ó, açúcar em caixa em quilo. Aí estou comprando uma caixa. Pronto, uma caixa. Ele sabe que o sistema vai ter entrar 20, tá entrando 20 quilos de açúcar. Ele vai alimentar o seu estoque com 20 quilos de açúcar. Por que em quilo? Porque o açúcar estava padrão, que a unidade de medida era quilo. E o creme de leite também era em quilo, né? Ó, o açúcar está em quilo. Então, mesmo que eu compre uma caixa, a unidade padrão está quilo. Então, essa unidade aqui que você tem que cadastrar é aquela que você deseja controlar o seu estoque, tá? Então, Glenda, voltando ao seu exemplo, você entendeu? Se você quiser pôr que os seus produtos acabados estão em unidades, você vai lá e cadastra que um pacote equivale a 10 unidades. Quando você vender um pacote, ele vai estar abaixo no seu estoque de 10 unidades. Seguindo essa mesma lógica que eu fiz aqui com o creme de leite ou o açúcar. Você conseguiu entender? E os demais também, por favor?
Ah, vocês tinham ficado sem áudio? Voltou o áudio agora? Todo mundo tá ouvindo? Acho que agora sim, né? Ah, que bom. Então eu vou repetir. É, Sônia, eu já te falo o exemplo, já te falo o exemplo do galão, eu estou fazendo o exemplo da Glenda neste momento, tá bom? Tá? Então a Glenda fabrica salgado, então eu tô colocando lá um salgadinho, tá? Vamos dar um nome mais bonitinho, é coxinha, tá? Coxinha de carne seca, né? Que eu comi aí uma vez quando eu fui aí, né? Que era bem gostosa. Vamos lá. Coxinha de carne seca. Então aqui, ó. Digo que é em unidade, que eu produzo em unidade e vou controlar meu estoque em unidade, tá bom? Se você quiser controlar em pacote, tudo bem, mas eu estou dizendo que vai ser em unidade. É que a origem do produto nacional, eu estou mostrando tudo aquilo que é importante quando você cadastra o produto pela primeira vez. Isso aqui tem a ver com a aula fiscal de ontem. Estoque. Aí sempre quando você passeia de uma aba para outra, o sistema já obriga você a salvar. Local de armazenagem padrão. Aqui é o meu produto acabado, né? É meu produto acabado. Ah, deixa eu voltar aqui. Eu estava explicando isso aqui, quando vocês falaram para mim que estava sem áudio. Ó, tipo de cadastro. Tá? Vamos lá. Acabado é o produto acabado. Geralmente o produto que eu produzo. Em processo, digamos que eu tenho que preparar a carne seca primeiro, antes para que é o recheio, né? Então, o recheio da coxinha vai ser a carne seca. Eu tenho que preparar ele, temperar, né? Então, esse recheio da coxinha vai ser o produto em processo. Imobilizado. Imobilizado é tudo o que eu compro que faz parte da infraestrutura da minha empresa. O computador, a mesa, você tem um automóvel para fazer entrega, tá? Toda a estrutura da minha empresa que eu compro, que é um bem durável, eu cadastro ele como imobilizado. Insumos. Insumos, basicamente, é matéria-prima também, só que ele tem uma diferença técnica. Insumos é aquilo que você geralmente não consegue enxergar no produto. Por exemplo, para assar a coxinha, ou eu vou usar energia elétrica, se o forno for elétrico, ou eu vou assar, não, preparar a massa, né? Geralmente eu vou usar gás, né? Então, eu vou usar gás, e daí o gás é um insumo. Mas eu não consigo visualizar o gás na hora que eu tô comendo a coxinha, certo? Ele não faz parte integrante, mas é um insumo. Então, tudo aquilo que eu preciso para produzir é um insumo, mas ele não está ali. Eu não estou conseguindo visualizar ele no meu produto. Ele não é exatamente a minha matéria-prima. Então, o gás aqui seria um insumo. Kit, ele pode funcionar bem para quem é comércio, e tem uma empresa, um cliente nosso, que queria montar kit de matéria-prima, então ele vai fazer ele tinha de fazer snack lá, né? Então ele pegava e montava uns kits prontinhos para produzir uma quantidade X de snack, que eram as matérias-primas reunidas para produzir aquele produto. Enfim, então é uma forma de você idealizar. Tem empresa que pode criar o kit, que é a quantidade certinha, deixa todos os kits prontos para produzir, daí o almoxarife vai liberando para produção, tá? Ou também pode servir para o comércio quando ele monta um kit de produto acabado, que nem o Boticário faz assim um kit, né? No final do ano, Dia das Mães, Natal, ele vai lá e põe um kit, né? Com um sabonetinho, um shampoo, um perfume e monta um kit. Então você pode montar um kit, ele pode ser uma reunião de matérias-primas ou de produtos para comercializar. Matéria-prima, todo mundo sabe, né? Daí a matéria-prima é a farinha de trigo, o açúcar, a carne, tudo. Serviço, que eu falei, que você pode cadastrar serviço aqui. Se você tiver serviço prestado, daí sim você vai ter que cadastrar todos os serviços que você presta. Se você não presta serviço, você tem a possibilidade de cadastrar serviços tomados, que são aqueles serviços que você contrata perante o fornecedor, e daí você cadastra para daí na hora de fazer efetuar o pagamento lá no financeiro, você conseguir identificar o que está sendo pago. É uma opção que o sistema oferece. E uso e consumo é tudo aquilo que você compra que não faz parte da sua produção. Não é matéria-prima, né? Não é produto em processo, mas que é necessário. É o cafezinho dos funcionários, é o material de higiene, é material de limpeza, é papel, caneta, toner para impressora. Tudo isso é classificado como material de uso e consumo. Tá bom? Eu tenho isso por e-mail, depois eu posso passar para vocês por e-mail, tá? Se vocês desejarem, eu passei para um cliente nosso, escrevi tudo aqui para vocês lembrarem, e eu posso passar isso aqui para vocês, se vocês desejarem, tá? E por escrito para vocês a relação, identificando aqui cada uma dessas coisas aqui, tá? No caso aqui, eu estou cadastrando o quê? A coxinha. Então, a coxinha vai ser um produto
acabado. Agora eu vou para a aba estoque, ele se me pede para eu gravar quando eu mudo de aba, tá? Classificação padrão para compra. Aqui eu não compro produto acabado, porque eu produzo. Eu colocaria aqui uma classificação do meu plano de contas financeiro somente se fosse uma matéria-prima. Se fosse material de consumo, daí eu colocaria aqui qual conta pertence. Porque daí quando o departamento de compras faz a compra e imputa a nota fiscal, faz a ordem de compra e depois lança a nota fiscal, ele já vai ser apropriado na conta certa a despesa do que está sendo comprado. Mas neste caso, como é meu produto acabado, sou eu que produzo, então não existe compra dele. Vai ter o quê? Vai ter aqui no faturamento, sim, a classificação padrão para venda. Então, aqui, ó, venda de produção, tá? Poderia ser venda de mercadoria, venda de serviços prestados, né? Se eu prestasse serviço, que não é muito comum, a maioria dos nossos clientes é apenas comércio ou indústria, a grande maioria indústria, né? Então, fica aqui venda de produção, tá? A conta classificação aqui. Voltando aqui para a aba onde nós estávamos, que é a aba estoque. Aqui você pode colocar o estoque mínimo, estoque máximo, né? Tudo isso aqui é bastante importante você colocar, principalmente para quem quiser usar o Project. O Project é uma ferramenta aí nova que vai ser, tá começando a ser disponibilizada aí. Alguns clientes nossos já estão usando, tá? Que ele faz um planejamento aí da produção. Se vocês tiverem interesse, né, do Project, se vocês conversarem com o Auro, que ele pode aí instalar o Project aí na empresa de vocês. É uma ferramenta que é um bracinho aí do Control, que ele consegue nivelar o seu estoque, tanto de matéria-prima quanto de produção. É um controle de produção e estoque, tá? Então, é bem legal o Project e essas informações, você colocar estoque mínimo e máximo, tudo isso aqui vai ser importante para quem usa o Project, né? Aqui se você controla número de série, tem alguns clientes nossos que controlam, todas essas informações você tem que colocar aqui. A Glenda está perguntando assim: vocês vêm na empresa se pedir da assistência, ensinar? Daí é um treinamento VIP, tá, Glenda? Então, esse ano, agora, a gente está mudando um pouquinho nossas políticas, né? Então, é assim, para treinamento igual esse que a gente está fazendo online, nós temos agora o IAD, tem bastante vídeo lá de treinamento de IAD, na nossa plataforma IAD, e a gente ainda está ofertando ainda esse treinamento online aqui, hoje, que vocês estão tendo gratuitamente, exclusivamente para nossos clientes. Agora, treinamento online sozinho com a pessoa, ou quando tem que ir na empresa, daí já trata-se de consultoria. Daí você precisa ver o custo que tem isso com a Angélica, tá? Tá bom? Tá. Então, treinamento VIP, isso que você está pedindo, tá? Ah, então você não é a Glenda, entrou com o nome dela, você me enganou, tudo bem. A Glenda foi embora, então? É isso? Tudo bem. Temos o IAD, tá? E temos, então nós oferecemos duas coisas atualmente. Temos o IAD e esse treinamento online ao vivo aqui que vocês estão tendo agora. Treinamento online VIP, que é só eu com a outra pessoa, é cobrado, é R$ 90 a hora. E treinamento presencial, que a gente vai na empresa, já trata de uma consultoria, daí tem que ver o curso com a Angélica. Tá bom? Vamos lá. Continuando, vamos aqui. Fiscal. Tá aí o fiscal, por isso que eu dei a aula de fiscal ontem, né? Lembra que tudo isso aqui é importante quando a gente vai cadastrar o produto, não pode ficar sem. Então tem que colocar a classificação fiscal aqui do bolo, não vai ter salgado, né? Porque não tinha salgado, eu vou deixar a classificação do bolo, mas não pode, tá? Tem que deixar certo, eu teria que verificar qual que é a classificação fiscal do salgado e cadastrar ela para vincular ela aqui, tá? Só que agora eu não tenho a classificação fiscal, que é a NCM, lembra? Da aula, quem assistiu a aula de ontem, lembra? Então eu não vou cadastrar agora, eu vou deixar de bolo aqui, tá? Aqui mostrar para o SPED, se integra, são aquelas empresas que precisam entregar o SPED, geralmente são as empresas do regime normal de tributação, que pode ser lucro presumido ou lucro real, e aqui a situação do produto pela empresa. Isso aqui é muito importante, né? Lembra que ele determina o CFAP, o Código Fiscal de Operação e Prestação, também conhecido como natureza da operação. Então, isso aqui, se eu coloco que ele é próprio, vai ser aí com CFP 5101, né? Se a operação, se o meu cliente estiver dentro do estado onde está a minha empresa, Paraná, né? Então, eu vou colocar que é próprio. Se eu colocasse aqui terceiro, se fosse um material de uso e consumo, ou ainda, por exemplo, é uma matéria-prima,
que não sou eu que fabrico, que estou comprando de terceiros, eu colocaria de terceiros, né? Então, precisa verificar certinho. Então, próprio para quando eu for emitir a nota fiscal, ele sair com CFP 5101. Se eu coloco o que é de terceiro e eu comercializo esse produto, ele vai sair com CFP 5102. É desta maneira que o sistema se alinha, ele se acha para saber automaticamente qual que é o CFP que deve sair na nota fiscal. Por isso, essa informação aqui é muito importante, não pode colocar qualquer coisa, tá? Aqui nós temos a tabela de ICMS, para quem assistiu ontem o módulo fiscal. Quem não assistiu sabe que está gravado, está lá no nosso IAD, está disponível para você lá, tá bom? Então aqui eu vou dizer que minha empresa é do Simples Nacional mesmo, eu vou colocar tudo Simples Nacional, tá? E aqui a tabela de ICMS para o consumidor final, eu tenho uma... Aqui na minha base eu não tenho, né? Eu poderia ter uma tabela chamada Simples Nacional para consumidor final, mas eu vou usar essa aqui mesmo neste momento, tá? Depois eu cadastro a do Simples Nacional para consumidor final, tá? Então, essa primeira aba de cadastro, estoque e fiscal, elas são importantíssimas. E é de faturamento somente se você vender o produto. Se for matéria-prima, você não vai precisar ir no faturamento, né? Porque daí você não vende matéria-prima. Mas aqui é o meu produto acabado. Todas as vezes que eu navego de uma aba para outra, o sistema me obriga a gravar. E aqui sim eu vou colocar a classificação padrão para venda, porque eu estou cadastrando uma coxinha que é um produto acabado, certo? Então, eu preciso informar uma classificação aqui de venda aqui lá do meu plano de contas financeiro, certo? Tá? Formação de preço de venda, só se você já tiver isso idealizado no seu sistema. Caso não tenha, não precisa pôr, tá? Senão daí vincula isso diretamente lá na tabela de preço. No primeiro momento que você está cadastrando são essas informações. E aqui produção, quando se trata de produto acabado, você precisa idealizar também se você vai baixar o estoque na produção, pela ordem de produção. Se não for, se você quiser gerar uma xerifado e outras opções, daí você vai indicar o local de armazenagem aqui, né? Local de armazenagem e produção. Porque era matéria-prima e eu digo que ele vai, depois de produzido, ele vai ficar armazenado no produto acabado, porque se trata-se de uma coxinha, né? Então, é isso que a gente, aqui você determina o local de armazenagem. Se você colocar esse aqui baixo no estoque para produção, olha, já fica desabilitado, tá? Daí não precisa, ele já vai colocar certinho, porque você ele sabe onde vai pôr, porque aqui no cadastro, a gente colocou que ele é um produto, aqui no estoque, desculpe, aqui ó, o local de armazenagem, produto acabado. Tá? Então você vai usar aquela outra opção de mudar aqui, quando eu produzo no lugar e deixo armazenado depois do produto acabado em outro, né? Daí eu coloco que gera requisição, outras opções, e daí eu consigo indicar aqui qual que é o local, a última aqui, né? Daí eu consigo indicar qual que é o local onde vai ficar, porque eu posso produzir num lugar e deixar armazenado ele em outro, tá? Mas o mais comum, se você não tem diferenciação aí na tua empresa, é você usar esse aqui. Outras opções, daí tudo isso aqui, gente, eu não vou entrar muito no mérito, porque isso aqui é idealizado na ocasião da implantação. É conversado com o gestor da empresa, tudo isso aqui, ele é idealizado no momento da implantação. Então, isso aqui não dá para ficar mexendo não, tá? Só quando está começando, a empresa está começando, a gente conversa e a gente define qual que é a melhor maneira de se trabalhar. Uma vez que começou, daí não pode ficar alterando isso aqui, tá? Daí tem que seguir o mesmo padrão. E aqui, alimenta o estoque na finalização da ordem de produção e o processo da ficha técnica também sempre deixar marcado. Quando se trata do cadastro de um produto acabado, tá bom? Essas informações, porque a gente está aqui na aba produção, tá? Se eu estou cadastrando material de uso e consumo ou matéria-prima, nem precisa passear por essa aba aqui, tá bom? Tá? Você só vai passar pela aba produção quando se tratar de um produto acabado, que é o meu caso aqui, ó, coxinha de carne seca, tá bom? E as demais aqui não precisa se preocupar, né? São casos bem específicos que você preencheria as outras abas, tá? Então, basicamente, são as 3 primeiras abas que são mais importantes para você conseguir gravar, de cadastro, estoque e fiscal. Preenchendo as 3 primeiras aqui, você já consegue gravar o cadastro do seu produto acabado. Faturamento, daí só se for um produto acabado, que você tem que se preocupar, e produção também. Se for cadastro de matéria-prima, de material em processo, material de uso e consumo, é somente as 3 primeiras abas aqui, cadastro, estoque e fiscal, tá? Tanto que, ó, já vou
salvar. Quando você salva aqui, ele está perguntando qual tabela é, porque é um produto acabado, ele quer saber qual tabela de preço vai ser. Eu vou colocar um aqui, tá? Mas se não tiver na hora, você não souber, não tiver tá cadastrando os produtos e ainda não tem a tabela de preço, você pode colocar OK, que ele deixa você passar sem e você vincula a tabela de preço posteriormente, tá bom? Geralmente quando está cadastrando pela primeira vez. Se já tem a tabela de preço, você sabe qual tabela de preço ele vai pertencer, você já pode colocar, que é o meu caso aqui, tá? Eu tenho a tabela de preço 1 cadastrada. Lembrando que a tabela de preço também, você só precisa se preocupar se o cadastro do produto for um produto acabado. Se for material de uso e consumo ou matéria-prima, não tem por que você se preocupar em formar a tabela de preço. Até aqui tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida do que é importante no cadastro? Sônia escreveu assim: Marcelo, aba fiscal cadastro matéria-prima e uso e consumo, mas não preencho a aba ICMS. Ah, então, Sônia, você é do regime normal, né? Isso, né? Então, a tabela de ICMS, Sônia, ela é importante. Tá, isso que a Sônia perguntou é bem pertinente, tá? Vamos lá pensar. Vamos repetir a pergunta da Sônia para todo mundo conseguir captar junto, acompanhar meu raciocínio. A Sônia escreveu assim: na aba fiscal, vamos entrar lá na aba fiscal, tá? Eu cadastro matéria-prima e uso e consumo, porque isso é de compras, isso, Sônia, né? Então, você tem que indicar aqui se é próprio o terceiro. Isso. Você acaba não pondo a tabela. Essa tabela, gente, ela é importante quando for cadastro de produto acabado. Por quê? Ah, tá, claro, Sônia, você coloca tudo terceiro porque você está comprando, não é o produto acabado, né? Tá, o teu realmente está certo, colocar tudo terceiro, tá? Gente, só coloca próprio quando é o produto que você produz, tá? Se é matéria-prima e material de uso e consumo, você vai colocar terceiro, porque você está comprando de terceiros, não é você que produz aquela matéria-prima, tá? Então você só vai colocar próprio quando é o próprio produto que você fabrica para vender. Daí você coloca próprio. Tirando isso, o resto vai ser tudo terceiro. Tá? Matéria-prima, material de uso e consumo vai ser terceiro. Então você está fazendo certinho, tá, Sônia? A tabela de ICMS, ó, tá vendo aqui, ó, tabela de ICMS e revenda. Ela só é importante quando se tratar do cadastro de um produto acabado. A coxinha era um produto acabado, por isso que eu vim aqui e vinculei. Tá? Então, Sônia, você não está preenchendo, não tem problema. Por quê? Porque você não vai emitir nota fiscal de venda de matéria-prima e muito menos de uso e consumo. Tá? Então, e essa tabela aqui, ela é importante, mais do que importante, ela se torna obrigatória quando você estiver cadastrando um produto acabado que você vai vender posteriormente. O produto você vai vender, certo? Se for um produto acabado, deve ser obrigatoriamente precisa vincular uma tabela de ICMS, porque você vai faturar e a nota fiscal precisa dessa informação para saber como que vai ser a tributação do seu produto. Agora, se você estiver cadastrando matéria-prima, uso, consumo, realmente daí não tem por que você preencher a tabela e você está fazendo certinho, tá bom? Cadastrei a coxinha da Glenda. Terminei. Não é Glenda, né? Você me enganou, né? Esqueci teu nome lá. Como que é teu nome? É Tatiana, é isso? Está aí ainda? Isso, Tatiana. Vamos lá. Ficou com alguma dúvida no cadastro do produto, Tatiana? Tranquilo? Depois você pode assistir de novo, está sendo gravado, tá? Você vai poder assistir esse treinamento de novo, dar pause, fazer suas anotações, tá? E tem muito de vídeo lá no IAD também. Eu cadastrei o seu login ontem, como do Glenda, você podia ter passado o teu nome, tá? Entra lá no nosso IAD, eu cadastrei ontem lá com o teu e-mail, tá? Tá com o nome de Glenda, né? Mas tudo bem, tá? Você tem acesso agora. Cadastramos a coxinha da Tatiana. Agora, eu coloquei a coxinha dela. Ai, fica passando essa mensagem aqui. A coxinha dela, eu coloquei ela em unidade. Só que a Tatiana falou que ela vende em pacote com 10 unidades. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cadastrar uma apresentação. Ó. Eu vou lá, vou cadastrar uma apresentação. Unidade é padrão, ó. Coxinha, carne seca. Então, eu vou colocar. Então, pacote não tem. Então, vamos cadastrar pacote. Um minutinho só.
estoque, cadastros, unidade de medida. Vou cadastrar uma nova unidade de medida. Vou cadastrar aqui pacote. PC, né? Vamos colocar PC pode ser peça, né? Vamos colocar então PCT para ficar pacote. Vamos lá, pacote. Salvei. Pronto. Agora eu vou aqui no produto acabado da coxinha, aliás, a apresentação. Aqui, selecionei a coxinha dela, vou aqui em apresentação, vou cadastrar uma equivalência. Ó. Vou pegar o pacote que eu acabei de cadastrar, vou colocar aqui então, ó, pacote, e um pacote dela tem 10 unidades. Pronto. Deixo ativo ele, ativo, estoque, compra, requisição, salvo aqui nesse disquetezinho. Nova geração nem deve saber o que é esse disquetezinho, né? Muito antigo. Vamos lá, disquetezinho. Salvei de novo, tá? Pronto. Agora tá cadastrado a coxinha. Quando você for vender, tá? Vamos lá vender. Eu vou fazer aqui um pedido de venda bem rapidinho. Não é foco hoje, mas só para mostrar, tá? Ó, tô fazendo um pedido. Opa! Um pedido de venda. Não, apesar que não vai ter em. Ele não vai estar em tabela de preço, né? Deixa eu só pôr a coxinha no. Ah, acho que eu pus ela na 1, né? Acho que vai dar certo, sim. Deixa eu ver aqui. Aberto. Deixa eu ver se tem golden aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela. Ó, vamos lá, vamos procurar a coxinha. Ó, tá aqui, padrão unidade, né? Não apareceu aqui na venda. Calma aí. Ah, acho que tá aqui nessa tabela. Eu coloquei nessa tabela. Sim. Ela não tá cadastrada, calma aí. Eu tenho que cadastrar ela lá. Um pouquinho só, gente. Ela não tá na tabela de preço, tá? Eu não consigo aparecer. Informação, tabela de preço. Vamos pegar aqui essa padrão. Itens. É, a coxinha não tá aqui mesmo, tá? Aqui, coxinha. Ó, aqui, apresentação, pacote, tá? Vamos pegar aqui uma apresentação de qualquer de preço. Vamos colocar que sei lá, 50. Por que é R$50 um pacote? Tá? Vem 10 coxinhas, digamos que seja R$5 cada coxinha. Então, R$50 um pacote. E salvei, tá? Na tabela padrão. Vou lá no pedido. Vamos fazer um pedido de venda bem rapidinho. Isso aqui faz parte da semana que vem, né? Mas só para mostrar a questão da apresentação. Tá? Então, vamos lá. Ó. Coxinha. Ah, é porque tá na tabela varejo. Daí por isso que não apareceu. Sim. Ok. Por que tá dizendo que não? Tá. Deixa eu abandonar esse padrão. Eu cadastrando na padrão. Agora apareceu, tá? Ó, pacote. Tá? Então, é um pacote que eu tô vendendo. Um pacote de coxinha, tá? Então, quando eu der saída nesse pacote, ele vai dar baixa no meu estoque de 10 coxinhas, porque eu disse que um pacote equivale a 10 unidades. Então, agora ele apareceu o pacote. Então, serve, essa unidade de apresentação, ela serve tanto para compra de matéria-prima, quanto para saída de produto acabado. Então, você pode produzir lá as coxinhas de unidades, depois você coloca que é 10 unidades, então, ou se você quiser, pode colocar que a produção é feita em pacote também, já direto, tá? Não tem problema, mas eu quis mostrar aqui que eu
coloquei a coxinha em unidade, eu produzo ela em unidade e estou vendendo ela em pacote sem problema nenhum. E aqui eu estou colocando que eu vou vender ela em um pacote e quando ele der baixa no meu estoque, ele vai dar baixa de 10 unidades, porque eu cadastrei que um pacote equivale a 10 coxinhas. Deu para entender, pessoal? O que eu fiz aqui? Todo mundo conseguiu captar? Ok, legal. Sônia, a mesma lógica vai seguir para o teu exemplo lá, tá? Você consegue entender? Você consegue fazer isso da unidade de medida tanto para produto acabado quanto para matéria-prima, tá bom? Você pode cadastrar quantas apresentações vocês quiserem, tá, pessoal? É assim, se você cadastrar as apresentações, todas as apresentações possíveis, tanto para venda quanto para compra, o sistema nunca se perde, porque ele sabe qual que é a referência, a padrão. Se você colocou que é quilo, sempre cadastra padrão como quilo-litro, tá bom, gente? Então, fica a dica aí. A padrão você vai cadastrar como quilo e como litro, porque facilita para a ficha técnica de produção também, tá? Sempre quilo ou litro, tá? Daí você é, cadastra todas as apresentações que você trabalha, seja de fornecedor ou de venda do seu produto acabado. Cadastrou as apresentações, o sistema não se perde mais, porque ele sabe qual que é a referência, que é quilo e litro, e daí você cadastrou todas as apresentações, você pode fazer qualquer tipo de operação, de entrada e de saída, que o sistema sempre vai alinhar o teu estoque de maneira correta, porque ele sabe a equivalência. Tá bom? Não vou salvar esse pedido aqui. Abandonar ele. Ah, você já tem uma movimentação, Sônia. Daí complica, né? Você já tem uma movimentação padrão, né? Tá complicado. Daí sabe o que você vai ter que fazer? Entendi. Tá. Você tem que Tatiana, sobre gerar lotes e etiquetas, não vai ter treinamento. Isso é uma coisa específica de consultoria. Daí você tem que alinhar isso com o áudio, tá bom? Porque tudo isso de lote, etiqueta, tudo já tinha sido, a Glenda já tinha sido treinada. Daí, como vocês alteraram de colaborador, daí vai ter que conversar lá com a Elizabeth, tá? Para conversar com o Áureo, porque daí etiqueta realmente é com o Áureo e é consultoria, tá? Daí já faz parte da consultoria porque é uma coisa bem específica da empresa de vocês, tá bom? Tá, eu entendi, Sônia. É assim. é, Sônia, tem um jeito de fazer que mexe na base, mas é um pouquinho complicado. A gente não passa para os clientes porque pode realmente estragar. Você pode ver com o Diego uma maneira de você fazer isso, de você alterar. Só que a gente não costuma passar para os clientes porque realmente cria um problema, porque quando tem movimentação de estoque pode ter um impacto bem grande, tá? Então, vejo que o Diego é uma possibilidade de você fazer isso, tá? Mas o que que eu posso falar para você? O que seria o ideal fazer, tá? Tá, se você não, o que que é o ideal quando você quer mudar a unidade padrão, gente? Por isso que quando a gente cadastra o produto, tá? Olha só, quando eu cadastro o produto, tá? Espera um pouquinho, um minutinho só, tá? Um pouquinho só, pessoal.
Só, quando eu peço um minutinho é porque eu tô tomando água, tá? É que eu tô um pouco resfriado, eu preciso tomar água o tempo todo, tá? Voltando aqui. O que que a Sônia falou? Quando você muda, quando você vai cadastrar o produto, gente, é muito importante você idealizar a unidade de medida. Tem que pensar bem. Qual que é a unidade de medida que eu quero armazenar? Isso aqui tem que ser no momento que você está cadastrando a primeira vez o produto. Por quê? Que tem que pensar bem. O que você pode fazer assim, que nem eu falei, cadastra a unidade em quilo, em litro, e depois você cadastra todas as apresentações possíveis. Tá bom? É, Daí, eu já respondo a tua pergunta, Davi. Daí, olha só, o que está acontecendo com a Sônia? O problema da Sônia é que ela já teve movimentação. Isso foi idealizado no passado e já teve movimentação. Daí agora ela quer mudar a unidade de medida padrão. Tá? A padrão que ela quer mudar não é a apresentação. Daí é um problema. Porque daí, ó, se eu tentar mudar, olha o que, que vai acontecer. Ó, eu vou tentar mudar aqui para balde. Ó. Mudei para balde. Eu vou tentar salvar. Vamos ver se ele salvou. Olá, não salvou, viu? Continua aquilo. Ele não permite eu alterar. Ó, vou de novo, ó, balde. Ó, ele nem permite, ó. Ó, eu tento pôr, ele não fica, viu? Então, por que que ele não permite? Porque já ocorreu movimentação. E daí isso impacta inventário, impacta um monte de coisa. Imagine, se ele permitisse você ficar alterando a unidade de medida o tempo todo, o sistema ia se perder, o teu estoque ia virar uma salada, você ia ter problemas fiscais, vários problemas, tá? Então, o sistema, ele é inteligente, ele não permite que você mude a sua unidade de medida padrão, tá? O que que faz no caso da Sônia? Qual que é a sugestão? Você vem aqui, eu não compro em quilo, né? O trigo, lógico, é em quilo, tá certinho, né? Mas digamos que eu tivesse aqui em caixa o trigo, né? Tava errado, tava em caixa. Puxa, o trigo tem que ser em quilo, não em caixa, porque eu não controlo meu estoque por caixa, eu controlo meu estoque por quilo. E agora eu não consigo alterar para quilo. Você tem que vir aqui desativar ele, ir lá e cadastrar outra farinha de trigo e dar a unidade de medida certa. Daí começa a contar. Só que daí você tem que ver o estoque daquele produto, né? Daí você precisa transferir o estoque, fazer um inventário, porque daí a farinha de trigo, eu já tinha lá 50 quilos de farinha de trigo. Daí você está desativando. Esses 50 quilos vão ficar desativados. Aí você precisa ir lá e alimentar no novo farinha de trigo 2, né? Que você vai criar, um novo que você vai criar, e daí você vai pôr em quilo, daí você vai ter que ir lá e fazer inventário e informar que tem 50 quilos de estoque remanescente. Então, a solução plausível quando você quer alterar a unidade de medida de um produto, tá? Que já houve movimentação. Quando não tem movimentação, você consegue alterar, tá, gente? Você só não vai conseguir alterar a unidade de medida, ó, você viu que ele não deixa, quando já ocorreu movimentação, por uma questão de segurança, senão o sistema se perde e daí o estoque fica zoado e daí você perde totalmente o controle. Então, nesse ponto, o sistema é bem inteligente mesmo. Não é para mudar a unidade de medida depois que já começou a movimentação. Tá bom? Então, qual que é a solução? Vem aqui, desmarca, esse aqui não vai ser usado mais, cadastra a nova farinha de trigo, e daí a nova farinha de trigo você põe a unidade certa, que seria em quilo, só que daí você tem que ir lá e para o inventário e alimentar o estoque remanescente que tinha da farinha de trigo, porque o outro ele zerou. Tá bom? Dá para se fazer uma transferência. Tá bom? É isso que tem que fazer. Então, para não acontecer esse problema que aconteceu da Sônia, o que, que você tem que fazer? No momento que você está cadastrando o produto, você tem que pensar bem qual que vai ser a unidade de medida. Essa solução impacta no meu bloco K. Mas se você tiver. Esse que é o problema, né? É bem complicado, tá, Sônia? Tem que pensar bem o que, que dá para fazer aí no teu, né? Porque quando a empresa é do Simples Nacional, o próprio nome já fala, é mais simples, né? Porque daí a empresa do Simples Nacional não precisa integrar o bloco K. Para quem não sabe, o bloco K que a Sônia está falando é um arquivo do SPED fiscal, tá? Que é obrigatório para a indústria. Então, é bem complicado a questão do estoque, tá? Bom, é sim, porque você já apresentou a quantidade anterior, né? Entendi.
Aquela outra solução que eu ia falar com você depois, eu também não sei não se vai impactar no bloco K, tá? Depois a gente conversa mais, mas é bem complicadinho aí quando você já fez o bloco K. Mas eu entendo que, acho que no bloco K tem uma opção lá, tem que ver lá, que conversa com o teu contador, o que que você faz. Daí tem que perguntar, eu não quero mais, quero inutilizar um cadastro de um produto, iniciar de novo, tem que ver o impacto fiscal também, tá? Mas assim, depois eu te mostro o que que dá para fazer no sistema, mas daí eu realmente vou precisar que você troque uma ideia com a sua contabilidade para ver se o que eu vou sugerir para você não tem impacto fiscal, tá bom? Vamos lá, vamos continuando então? Pessoal, até aqui, tranquilo? Alguém está com alguma dúvida a mais? Entenderam bem como que funciona a questão da apresentação? Então, repetindo, só para ficar bem claro, todas as vezes que for cadastrar um produto, cadastra ele em litro ou em quilo, tá? Com unidades, essas duas unidades principais. Daí, você pega e cadastra em apresentação todas as possibilidades que tem de compra e de venda, tá bom? Com a equivalência, e daí fica tudo tranquilo, não tem problema nenhum, porque se você cadastrar equivalência, daí o sistema se acha numa boa, tá bom? Ele vai se achar numa boa, tá bom? Desde que você tenha cadastrado todas as equivalências. E lembrando, de novo, no cadastro, mais uma vez falando, né? Quando você cadastra matéria-prima ou matéria de uso e consumo, as três primeiras abas são as mais importantes. Você não consegue gravar o cadastro do produto se não preencher a cadastro, estoque e fiscal, tá? Daí, faturamento e produção, você só vai passear por essas duas abas se se tratar de um produto acabado, ou seja, aquele produto que você produz. Senão, só as três primeiras aqui já é suficiente para você cadastrar um produto. Ok? Então, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Tipos de movimento. Os tipos de movimento é para facilitar, né? Então, já tem alguns padrões, você pode criar outros tipos de movimentos também, tá? Já existem uns padrões. Então, aqui eu cadastrei um para material de uso e consumo, ó, porque daí eu já vinculei aqui o CFP. Então, quando eu compro lá e eu uso esse tipo de movimento, que é o compra de uso e consumo, ele já vai trazer o CFP para mim de forma automática quando eu fizer a compra, né? Quer ver, ó, eu vou aqui no carrinho, ó. Então é material de uso e consumo, aqui tô no movimento de estoque, ó. Tipo de movimento, ó, material de uso e consumo. Ó, o que que ele fez? Daí ele pediu o pedido, porque a compra, eu vou sair daqui, ó, ele já trouxe aqui, ó, compra de material de uso e consumo, ele já trouxe o CFP certinho, porque eu vinculei o CFP 1556 lá no tipo de movimento compra de material de uso e consumo. Ah, Marcelo, mas eu não quero ficar usando um tipo de movimento para cada coisa que eu compro, é muito chato. Então tá bom. Se você acha que é ruim, o que que dá para fazer? Então, você usa o principal, que é uma entrada por pedido de compra. Vamos lá, tipo de movimento. Estoque, cadastro, tipo de movimento. Então, é o que eu tenho. Isso aqui você não deve apagar, tá? Porque tem uns tipos de movimentos que são padrões para produção, que ele usa de forma automática quando ele está dando saída da produção e alimentando o estoque de produto acabado, tá? Então, ele precisa de uns tipos de movimento, é uma questão da estrutura do próprio sistema, então você não pode, você até pode cadastrar uns novos, mas não deve excluir nenhum, principalmente esses aqui, ó, saída para produção, aqui está com 5.000, tá? Isso aqui é default, ou seja, padrão do sistema, na ordem de produção, ele precisa desses tipos de movimentos previamente cadastrados, tá bom? A Sônia está perguntando assim, mas eu tenho a unidade certa, não precisa eu cadastrar em quilo ou litro, certo? Então, Sônia, repetindo, a unidade certa é aquela que você armazena, que você controla teu estoque, tá? Então, se você controla teu estoque em outra unidade de medida, tá certo, que não seja quilo ou litro, tá certo, tá bom? Esse exemplo mais de alterar a unidade de medida é assim, que nem assim, eu realmente compro o açúcar em quilo, inclusive na minha ficha técnica eu uso gramas, né, na minha receita. Então ele realmente tem que ficar armazenado em quilo e eu cadastrei caixa, sem querer, né? Daí, ou então o doce de leite, que pode ser uma matéria-prima, né? Puxa, eu compro doce de leite é, em, em, eu armazeno ele em quilo, porque na minha receita vai sempre 100 gramas de doce de leite no recheio do bolo, tal, tal, tal. Então, eu compro, ele tem que ser armazenado em quilo, eu controlo ele em quilo, daí vai estar em balde lá, né?
e daí você não cadastrou equivalência, a tua unidade padrão tá balde, daí o teu estoque fica tudo em balde e você não sabe quantos quilos você tem do doce de leite. Daí, nesse caso, é ideal você cadastrar em quilo e cadastrar a unidade de medida padrão balde, tá? Então, a medida padrão é aquela que você controla o seu estoque armazenado. Então, temos alguns tipos de movimentos que são padrões, então você não deve excluir, tá? Você pode cadastrar os novos. Qual que é o mais usado por pedido de compra? Aqui, ó, entrada por pedido de compra, né? Então, aqui, ó, eu coloquei, ó, o CFP, tem aqui, ó, ele atualiza o custo, ele está dizendo que ele é integrador financeiro e ele atualiza o estoque. E aqui está dizendo que ele importa o XML, que eu vou conseguir importar. Quando eu usar esse tipo de movimento, eu tenho a possibilidade de importar o arquivo da nota fiscal do meu fornecedor, a nota fiscal de compra, o arquivo XML. A gente importa através do Golden DFE. Gente, essa ferramenta é muito boa. Se você não usa, todos os clientes novos, depois que eu entrei na Gold, quando eu estou implantando o sistema, eu ensino eles já começam a usar. Mas eu observei que tem muitos clientes do passado que não usam o Golden. Essa ferramenta não tem custo para vocês, é só vocês pedirem, entrar em contato com o nosso suporte e pedir para eles instalarem para você, e você tem a possibilidade de importar o arquivo XML da nota fiscal do seu fornecedor, para você não precisar ficar dando entrada manualmente, tá? Só que daí a importância, o cadastro de todas as NCMs, tá? Para ele conseguir fazer o depara, tá bom? Então aqui pode importar, esse que vai determinar se você consegue importar o arquivo XML, e aqui é integrado a compras, né? Toda vez que é integrado a compras, daí ele pede o pedido da ordem de compra. Amanhã nós vamos ter o nosso treinamento de compras, certo? Tá? Então, é aqui que determina quando ele vai pedir o pedido de compra ou não. Se eu desmarcar, ele não pede o pedido de compra. O que ele faz? Ó, entrada por pedido de compra. Estar marcado esse aqui, ó, integrado com compras, tem qual impacto? Vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou no carrinho de compra, vou dar entrada numa nota, ó, eu vou colocar aqui, ó, entrada por pedido de compra, que era aquele que tu falando, ó, entrada por pedido de compra. Ó, eu vou dar um tab ou enter, ó, ele vai para isso aqui, ó, pedindo a ordem de compra. Por que ele marcou isso aqui? Porque eu coloquei integrado, eu marquei lá, integrado a compras. Se eu deixar desmarcado, ele não pede a telinha da ordem de compra. Então, isso aqui é legal para quem pede a ordem de compra, quem trabalha com ordem de compra. Ó, eu vou pegar aqui, ó, entrada sem pedido de compra. Ó, ele não abriu a telinha, tá? Esse aqui é uma entrada sem pedido de compra. Por que ele não pediu? Porque lá no tipo de movimento, vamos lá, estoque, cadastro, tipo de movimento, ó, vamos lá, entrada sem pedido de compra, ó, não está marcado aqui integrado com compras. Então, só quando está marcado aqui integrado com compras é que ele vai abrir a telinha para você informar o número da ordem de compra. Se você não trabalha com ordem de compra, é só você usar o entrada sem pedido de compra, tá? Só que amanhã vai ter o treinamento de compras, e daí realmente eu vou mostrar para vocês a importância de ter pedido de compra na empresa. É um controle muito maior, né? As grandes empresas, as médias empresas, as grandes empresas, todas elas usam ordem de compra para ter controle de tudo que está entrando na sua empresa e não correr o risco de pagar alguma coisa que ela não comprou. Porque eu já vi bastante coisa, tá? Tem um cliente nosso que os vendedores agiram de má fé no final de um ano e começaram a mandar um monte de mercadoria para eles. Faturaram, porque o vendedor queria bater meta, tinha o CNPJ, tinha o cadastro e faturaram. Chegou lá a mercadoria e eles receberam, porque eles não tinham ordem de compra para saber quem tinha pedido aquilo ou não. E na verdade ninguém tinha comprado. Ninguém tinha comprado. E os vendedores agiram de má fé, porque eles queriam bater meta. E daí, pior de tudo, que eles aceitaram, daí eles receberam a mercadoria, o produto, né? Daí eles tiveram que pagar. Lógico, eles acabaram usando o produto depois, não tiveram um prejuízo maior, mas eles podiam não ter espaço para armazenar, eles podiam, aquele produto era perecível, podia vencer rápido demais, eles não consumirem. Então, olha o impacto que ia ter no estoque, tá? E sem falar que é sacanagem, né? O vendedor simplesmente quer bater meta e faturou quanto a empresa recebeu. Por quê? Porque ela não tinha ordem de compra para checar se aquilo tinha sido comprado ou não. Então amanhã nós vamos ter o treinamento de compras e eu vou mostrar toda esta importância que tem de se usar o pedido de compra, tá bom?
Então, o tipo de movimento, ele impacta bastante. Então, você pode criar vários tipos de movimento aqui para facilitar. Só não exclua os que já existem, porque muitos tipos de movimento são padrões do sistema para ele trabalhar com a ordem de produção. Então, nós vimos o cadastro de armazenagem, vimos cadastro de produtos e serviços, tipo de movimento, e unidade de medida eu já tinha mostrado para vocês. Vamos ver o que tem de importância no processos. Lançamento de estoque, então a gente tem duas maneiras de fazer lançamento de estoque. Uma delas é manual, isso aqui é a mesma coisa que o carrinho de compras, né? Movimento de estoque, para você dar entrada na nota fiscal, né? Então aqui, manual com o pedido de compra. Então você vai dar aqui movimento. Lançar manual a nota funciona? Funciona. Por que é ruim? Porque você tem que ficar digitando todos os produtos, item a item. E aumenta muito a possibilidade de erro, porque você tem que digitar quantidade, valor e tudo. Se você importar pelo arquivo XML, é muito mais tranquilo. Ó, eu vou colocar aqui, ó, por pedido de compra. Tá? Entrada aqui por pedido de compra. Ó, ele vai pedir aqui a ordem de compra, que é bem legal, mas eu vou sair. De qualquer forma, eu tenho aqui o botão importar nota fiscal, tá? Aqui não existe nota fiscal. Como que funciona? Lá no Golden DFE, tá? Que é um programinha à parte, é um bracinho do Golden, ele precisa de certificado digital, ele é individualizado por empresa. Ah, Marcelo, por que isso não mostra? Exatamente, porque precisa de certificado digital, então eu não consigo acessar, teria que acessar de uma empresa de verdade. A Golden, ela não compra produtos, né? A gente é prestador de serviço, então a gente não tem nota fiscal de compra de produto, porque senão eu mostraria da Gold sem problema nenhum, uma base mostrada da Gold. Então eu teria que mostrar a base de um cliente, só que daí isso é antiético, eu não posso mostrar, porque daí eu teria que fazer essa eu só posso mostrar com a própria base do cliente quando eu estou treinando o próprio cliente. Eu não poderia aqui usar a base de um outro cliente para mostrar o que ele está comprando, valores. Seria antiético, a gente teria problemas com isso. Então eu não consigo simular. Então, eu vou ver se eu tenho uma possibilidade de eu gravar um vídeo, tentar gravar um vídeo e excluir o nome da empresa para pôr lá no IAD para vocês. Ainda eu não consegui fazer isso, tá? Vou ver se eu consigo fazer isso em breve. Mas quem precisar, a gente dá o treinamento daí do. É bem rapidinho, assim, em 30 minutos eu consigo dar o treinamento de como você importa a nota fiscal através do Golden. Repetindo, para você ter o Good DFE, ele está dentro do teu pacote. Você não vai ter mais custo para você ter o Good DFE, tá? Ele é um bracinho do conto para você importar essa nota fiscal. Então você usa o Golden DFE, ele vai buscar todas as notas fiscais do teu fornecedor lá perante a Receita Federal, na base da Receita Federal, ele busca as notas direto lá, daí você baixa o XML na tua máquina, e daí quando você vem aqui, aparece todas as notas aqui, tá? Todas as notas que você baixou através do Code DF aparecem aqui os arquivos XML, e daí você vai clicando uma por uma e vai importando, tá? E vai importando. E daí o que acontece? Para quem. Nossa, Sônia, mas a Sônia está escrevendo que vocês importaram e tentaram uma vez. Para vocês que entregam o SPED, é uma mão na roda, porque entra com todos os códigos fiscais, entra tudo certinho. Por conta do produto, se não me falha a memória. Por conta do produto? Não sei. Você vai importar a nota fiscal do fornecedor, né? Ah, tem que cadastrar as NCMs para fazer o depara, né? Mas é só cadastrar todas as NCMs, daí quando você vai importando, você fala, esse produto equivale a esse NCM, e só pergunta a primeira vez, depois ele não fica perguntando mais. É só cadastrar, é bem facinho. Talvez você tenha um pouquinho de trabalho no início, Sônia, mas depois, nossa, vai que é uma maravilha. Tem que cadastrar a então, por isso que a descrição do produto é diferente, né? Às vezes você cadastra lá, doce de leite, daí às vezes está escrito outro nome lá na nota fiscal do fornecedor. Como que o sistema se acha? Pela INCM, ou seja, pela classificação fiscal. Daí ele fala assim, tá, a INCM do doce de leite no fornecedor é a mesma INCM que está cadastrada no teu sistema. Então é o mesmo produto? Ok, e daí ele entra. Então, para fazer o depara, ele usa a INCM, porque a descrição da nota fiscal do produto do seu fornecedor é diferente da descrição que você colocou aqui, né? Você cadastra de um jeito o produto e o fornecedor cadastra de outro. E ninguém é obrigado a cadastrar da mesma maneira, né? Mesmo porque você pode comprar de N fornecedores diferentes, né? Você não vai ter a descrição de todos os seus fornecedores. Então o sistema usa a NCM
como referência para fazer o depara, tá? Mas, Sônia, sério, você que entrega o SPED, eu sugiro você começar a usar, porque facilita bastante, diminui os erros pra caramba. Você vai ter a nota com o XML tudo certinho, gravado bonitinho, com toda a descrição do produto, com a quantidade, tudo certinho. O XML é espelho da nota, né? Então a nota vai entrar certinho para você gerar o teu arquivo SPED e você vai ter bem menos trabalho. Talvez você tenha um pouquinho de trabalho agora no início para cadastrar todas as NCMs, mas lá na frente vai ser uma mão na roda. Minha sugestão, fica a sugestão. Se você quiser, só falar lá com o Diego, ele parametriza para você tudo certinho, tá bom? É, tem que ver como que é a base, né? Se é o mesmo NCM, não tem problema, mas tem uma possibilidade, né? Porque você indica para a descrição. Tem o mesmo NCM, mas ele vai aparecer na tela todos os produtos, daí você clica em cima dizendo, é esse produto. Tudo bem, tem mais de um produto com NCM igual? Tudo bem, ele vai aparecer na tela todos os produtos que tem mesmo NCM, e você vai com o mouse e você clica, é esse aqui, e indica que está entrando aquele ali. Não vejo problema nisso, tá? Veja lá com o Diego se tá tudo certinho, daí a gente marca um treinamento, eu dou o treinamento para você, tá bom? A gente pode tentar. Veja com o Diego se tá tudo certinho, e daí a gente faz um treinamento e daí a gente vê se pode funcionar legal para você ou não, tá bom? É, então, aqui que é importante, tá? O cadastro do movimento para dar entrada. Então, aqui você consegue dar entrada manual? Dá, mas eu sugiro que você trabalhe ou com a ordem de compra ou com a importação do arquivo XML, tá? Principalmente, mesmo que a sua empresa seja do Simples. Gente, empresa do Simples, hoje, ela não precisa entregar o SPED, mas a gente não garante que no futuro ela não precise. E se você tiver com a tua base redonda hoje, pelo menos se um fisco um dia falar assim, agora a empresa do Simples também tem que começar a entregar o SPED, a tua base vai estar redondinha e você consegue gerar o arquivo para eles, tá bom? Tem que pensar sempre no futuro, né? Porque o fisco ele tem uma grande aliada que é a tecnologia, né? Então cada vez mais eles estão apertando o cerco das empresas, né? Então por enquanto eles estão nas grandes empresas aí, né? Pedindo bloco K, que é o caso da Sony e tal, mas daqui a pouco eles vão pedir para todas as empresas, tá? É uma questão de tempo e nem sempre as empresas do Simples Nacional vão ficar tão privilegiadas nesse sentido. No futuro, eles vão começar a pegar as empresas do Simples também. E se você tiver com a tua base redondinha, tudo certinho desde o começo, daí quando chegar esse momento, você não vai ter problemas. Senão vai ser dor de cabeça. Tá bom? Bom, a gente acho que viu. Ah, o processo, acho que só falta a questão do inventário aqui, né? Então vamos lá. Inventário. Então, inventário, gente. O pessoal fala assim, ah, tem que fazer inventário. Primeiro passo, gente, quando você vai fazer inventário, não pode ter movimentação no sistema. Todas as ordens de produção têm que estar finalizada e todas as compras de matéria-prima têm que ser da entrada. Tem que ter um momento de corte. O ideal, ah, Marcelo, mas aqui na minha empresa é difícil, tem movimentação o tempo todo. Tem que, ou faz depois do expediente, né, sei lá, qualquer horário, ou faz um sábado, mas tem que eleger um momento que não pode ter movimentação, porque não tem como. Quer ver um exemplo bem simples? Imagine, você começa a fazer um inventário dos teus pratos que você tem na tua casa. Você quer contar quantos pratos tem. Você vai lá e começa a contar quantos pratos tem. Daí, quando você pega um prato e leva para uma outra prateleira, alguém vai lá e tira um prato. E você já tinha tirado um relatório que estava no sistema que dizia que você tinha 50 pratos. Você tirou um relatório no sistema, o relatório diz para você que você tem 50 pratos. Você começa a contar para ver se tem 50 pratos. Daí, enquanto você vira as costas e põe o prato em outra prateleira, alguém vai lá e tira um prato ou coloca um prato. Vai bater teu inventário? Não, não vai bater nunca, porque estão movimentando enquanto você está contando. Não tem jeito, gente, não tem. Na hora de fazer inventário, o primeiro passo é não pode entrar nada e não pode sair nada. Tem que ter um momento de corte. Tipo, para tudo, para venda, para produção. Então, tem um momento que a fábrica para. Então, deu entrada, finaliza todas as ordens de produção e pede para quem é de compras ou financeiro lá da entrada em todas as notas de compra. Aí fechou, entrou
tudo, daí você vai no teu almoxarifado e começa a contar os produtos, tira o relatório e começa a contar os produtos. Daí você consegue ver a discrepância e fazer o ajuste. Agora, se você ficar fazendo movimentação na ocasião do inventário, mas não vai bater nunca mesmo, pode ter certeza que não vai bater. Deixa eu marcar aqui como líder, deixa que ele para de ficar aparecendo. A minha base tá com um probleminha, eu marco com líder e ele não sai disso aqui. Tá. Então vamos lá. Inventário. Então você faz um inventário. Clique aqui no novo, tá? Aqui, gente. Primeira coisa, vamos para a data de inventário. Então, hoje é dia 13 de fevereiro, estou fazendo hoje. O ideal é a gente fazer no final do mês, sempre dia 30, 31, né? Mas você pode fazer a qualquer momento, desde que não tenha movimentação naquele dia, tá? Mas geralmente as empresas adotam fazer no final do mês, né? Legal fazer uma vez por mês para você sempre estar alinhando. Então vamos lá, vamos colocar aqui inventário mensal, né? Se fosse no dia 31 de fevereiro, seria esse ano dia 29. Local de armazenagem. Então, o que eu vou contar? É matéria-prima? É produto acabado, né? Estou falando de mercadoria. Matérias de consumo, as empresas não costumam muito controlar também na necessidade, né? Mas matéria-prima e produto acabado. Eu vou contar toda a matéria-prima do meu almoxarifado, tá? Valorizar o estoque. O que é valorizar o estoque? É colocar valor, né, nos produtos. Então, assim, não, eu só quero contar a quantidade, eu não quero mudar nada no valor, eu quero que ele continue pegando o valor lá da nota fiscal de compra. Então, você não marca isso aqui, porque se você marcar isso aqui, o preço que você colocar, o valor que você colocar, ele vai atualizar. Se você não quer mexer no valor, você simplesmente quer mexer na quantidade, então não marque isso aqui, tá? Aqui, mostra apenas os itens que tiveram movimento de estoque. Deixa desmarcado, né, para mostrar tudo. Mostra apenas os itens que compõem o local de armazenagem. Isso aqui é legal, mostrar esse aqui, porque se eu desmarco isso aqui, ele vai mostrar todos os locais de armazenagem. Ou se você quiser, deixa desmarcado, porque se tiver alguma coisa fora que deveria ser matéria-prima e está fora, ele vai aparecer também para você, tá? Daí você vai aqui, ó, atenção, ó, o ajuste será feito levando em consideração o saldo final do dia informado. Então é sempre o saldo final do dia, porque aqui eu coloquei dia 13 de fevereiro, ele vai colocar o saldo do dia informado, tá? Por isso que é importante a gente encerrar todas as ordens de produção antes de fazer inventário. Mas é que aqui não era de um produto acabado, então aqui era de matéria-prima. Só que o problema é que você está tendo produção durante o dia e as pessoas continuam retirando coisa do almoxarifado, daí fica complicado, né? Então, pode até ser que está tendo produção, mas que já tenha sido entregue toda a matéria-prima do dia e não vai sair mais nada do estoque de matéria-prima. Daí eu consigo fazer, tá? Resumo da obra: não pode ter movimentação enquanto você está fazendo um inventário, senão ele não vai bater nunca. Vou para itens, confirma a gravação, daí aqui eu marco, posso puxar um grupo de produto, ou então inserir um produto, né? Vamos por lá, ó, açúcar, tá? É em quilo, que eu controlo meu estoque, ele apareceu as 2 unidades, é em quilo, ok. Quantidade, eu fui lá e contei, ó, ele está dizendo que o saldo tem 147 quilos, né? Daí eu vou lá, mas eu contei tem 150. Então você põe aqui 150, tá? Ok. E daí vai indo. Ele vai atualizar. Tinha 147. Como eu disse que pôs 150, a partir do momento que eu colocar aqui atualiza o estoque, ele vai alterar o meu estoque para 150, tá? Quer ver, ó, eu vou atualizar, ó. Depois a gente vai entrar lá no açúcar, ó, o código 14, tal. Atualizei. Confirma a atualização de estoque? Sim. Pronto, ó, inventário mensal. Vamos lá no olhar o açúcar, matéria-prima. Cadê o açúcar? Tá aqui. Vamos lá. Aqui, ó, 150, tá? Matéria-prima aqui, ó, ficou em vermelho, ó, 150, tá? Ele tem alguma coisa pendente aqui porque tem saída pendente de ordem de produção, tá? Por isso que ele tá dizendo que tem ordem de produção aqui pendente, tá? Por isso que ele diminuiu aqui, tá? Mas aqui tá aqui, ó, 150. Indisponível por quê? Porque a matéria-prima e matéria-prima eu não vendo, mas tá aqui, ó. Ele atualizou para 150. Tá? E tem 19 quilos aqui que tá no estoque de produto acabado, que provavelmente foi para uma ordem de produção. Tá? Ou tá errado, nem deveria estar em produto acabado, né? Deveria estar, sei lá, em produto em processo.
tá? É que eu fico fazendo muito de exemplo, acabo mexendo na minha base e ficou errado, tá? Mas o importante é aqui, ó, matéria-prima, você viu que eu atualizei lá e eu disse que tinha 150, ele atualizou aqui para 150, tá? 150 aqui indisponível porque eu não vendo matéria-prima, por isso tá vermelho. É assim que se faz o inventário, né? Você faz os ajustes. Dá para você tirar um relatório legal também do inventário para facilitar a vida, né? Quando você faz, dá para você fazer lá, tem um relatório. Aqui você pode fazer conferência de estoque, né? Ó, qual grupo? Vamos lá, pegar o de matéria-prima. Em que momento atualizo com os lotes? Porque você tem lote aí, né? Ah, isso você tem que vir com o áureo, tá? Porque o teu, a questão da rastreabilidade, todas as empresas que usam rastreabilidade têm que conversar com o áureo, tá? Daí você vai ter que conversar com o áureo porque vocês têm algumas coisas bem diferentes aí na tua empresa, tá? Daí o áureo que estava implantando a rastreabilidade, daí eu realmente prefiro que você converse com ele, tá, Tatiana? Eu não vou conseguir te ajudar, tá bom? Nesse momento eu não vou conseguir te ajudar. Ó, eu peguei aqui o local de armazenagem, o 2, né? Então vamos lá. Local de armazenagem, matéria-prima. Então eu ponho aqui imprimir. Ó, ele traz para mim aqui, ó, a contagem, ó. Então aqui tem o saldo, eu posso pegar e imprimir isso aqui, vou lá no meu almoxarifado e começo a contar, ó. Ele traz aqui para mim o saldo, ó, e eu começo a contar. Daí depois que eu peguei a contagem, eu vou lá e atualizo no inventário, tá? Então dá para você tirar isso aqui de uma vez por mês, até diariamente, pode ir fazendo essa contagem, né, dos produtos, desde que não tenha movimentação no seu estoque. Aí você consegue fazer a contagem. No próprio inventário, você também consegue gerar um relatório quando você faz o inventário, tá? Vamos lá, inventário, tá? Ó, vamos pegar esse aqui mesmo. Olha, ele já tá dizendo que tá. Eu consigo imprimir aqui, ó, tá? Ó, 150, tá? Como eu coloquei lá, já atualizei, agora ele já atualizou para 150. Mas se eu tivesse feito antes de atualizar, ele aparece aqui os 147, e daí eu coloco a contagem e ele aparece a diferença dele, aparece a diferença ali, tá? É que vamos pegar um outro produto. Vou fazer um novo. Porque é dia 14 de fevereiro. Nossa, 2014, eu não sei por que foi 2014 agora. Viajei, né? Pro passado ainda, né? Inventário 2, tá? Ah, vou pegar aqui leite. Leite não dá, né? Leite. Mas se eu pegar aqui litro, ó, tá dizendo que tem 197. Relatório de conferência, acho que tem, não, tem que pôr aqui primeiro. Deixa eu ver aqui. Relatório de conferência. Ó, ele deu aqui 197, tá? Então, daí eu vou lá e ponho a contagem. Então, depois eu ponho a contagem, ele vai mostrar a diferença para mim, tá? Eu ponho aqui zero. Quando eu coloco daí a quantidade que tem, vamos pôr que tem 200, ok? Opa, eu tirei o leite, né? Calma, eu vou dar, tô fazendo besteira, desculpe. Vamos pôr outro aqui. Contado, ó, vou pôr aqui que tem 200, tá? Ó, daí ele já deu a diferença. Contar, ó, daí ele mudou lá. Vamos ver aqui, aparece. Ó, agora apareceu, ó. Antes de atualizar, você tem que gerar isso aqui antes de atualizar, tá? Aquela hora, quando eu mostrei lá o açúcar, eu atualizei, depois que ele ficou 150. Eu não atualizei, ó. Eu tô dizendo que o leite tinha 197 litros, eu fui lá e contei 200, ele deu aqui a diferença para mim, tá? Daí, se eu atualizar, daí ele vai mudar para 200. Daí eu mudo aqui para 200, daí ele vai ficar 200. E atualizo o estoque. Você pode fazer isso aqui por grupo, inserir grupos também, tá? Pode fazer individualmente para o produto ou para grupos. Daí você pode imprimir isso aqui e fazer a contagem por aqui também.
tá? Então você pode fazer criar o próprio inventário e já imprimir e fazer a contagem lá por conferência de estoque. Daí, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Ah, faltou uma pergunta, acho que do Davi, né, Davi? Deixa eu ver, eu esqueci de você, falei que você respondia, né? Como colocar lote no produto, né? Então, lote série é aqui, ó, Davi. Vamos lá. Se você trabalha com lote, é de produto acabado ou de matéria-prima, Davi? Ó, vamos fazer aqui de produto acabado, então. Estoque. Aqui, ó, você tem que marcar aqui, ó, controla número de série e lote, tá? Daí você coloca aqui, daí quando você vai cadastrar o produto, ele sempre vai abrir uma janelinha para você informar o número de série e lote, tá? Será que o Davi foi embora? Você tá aí ainda, Davi? Acho que o Davi foi embora. Tô respondendo para ele, ele foi embora, não tá aqui mais, né? Ele tinha perguntado isso e acabou não respondendo e ele foi embora, tá? Tatiana, mas é assim, ó, tá? Você tem que informar, você vai informar o lote, a série, para controlar, primeiro passo para você controlar, daí você tem que marcar aqui, né? Então vai no produto e tem que marcar aqui, ó, controla número de série e lote. Daí o sistema vai começar a se comportar diferente. Daí quando você for da saída, ele pede o número da série, lote, e quando for de matéria-prima também, tá? Daí ele vai pedir, tá bom? É, mas, Tatiane, sério, você vai precisar de. Não, a gente não vai conseguir resolver esse teu problema com treinamento online, tá? Porque tudo isso já tinha sido passado para a Glenda, tá? A tua rastreabilidade foi implantada aí, você vai ter que realmente ter que conversar com o Áureo para ver se ele vai aí um dia, né? E dar uma consultoria para vocês, para atualizar vocês, tá? Vai ter que conversar com a Elizabeth, porque agora mudou de colaborador e tudo tinha sido passado para a Glenda, tá? Não, é bem específico o caso de vocês. Eu não vou conseguir passar isso para vocês para um treinamento online rápido assim, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje, tá bom? Esse treinamento ele foi gravado, daí depois eu vou dar uma editada só para cortar o início, o tempo de espera de vocês, e vou colocar na nossa plataforma IAD, e daí todo mundo pode assistir, tá? Daí lá é gratuito, vocês podem assistir. Se quiser passar para outros colaboradores da equipe de vocês, vai estar lá disponível no nosso IAD, tá bom? Tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é o momento, senão eu vou me despedir de vocês, tá? Então, se tiver alguma pergunta, por favor, coloque ali, tá? Sônia está perguntando, do inventário, quando marcamos para valorizar? Ah, quando você quer alterar o preço. Tá. É assim, Sônia, geralmente, quando você dá entrada na nota fiscal de compra, ele sempre vai atualizando o custo para a nota fiscal de compra, tá? A não ser que esteja muito errado. Você vai lá e fala assim, não, meus valores estão tudo errado, eu preciso atualizar os valores, não é isso o custo do meu produto. Tá? Daí você vai lá no inventário, daí você coloca o valor e atualiza. E quando você atualiza o estoque, ele vai acatar o valor que você colocou do momento, tá bom? Mas se está tudo ok, o teu estoque, se o custo que está sendo alinhado lá está certo, não precisa atualizar. Você só quer realmente contar a quantidade, daí você põe para não valorizar. Você só vai pôr para valorizar se realmente estiver muito fora, daí você quer atualizar os valores.
Se você não quiser atualizar os valores, né, se for para não valor, ele vai continuar pegando daí o custo da nota fiscal de compra quando entra. Ele atualiza automaticamente pela nota fiscal de compra. Entendeu? Sim, é o custo médio, é médio sempre, médio desde o início. Cada produto ele faz pelo custo médio, sempre desde o início. Ok? Desde o início da compra, desde o primeiro a primeira vez que foi comprado, ele sempre vai atualizando, fazendo a média, desde a primeira vez que foi comprado o produto. Tá? Mas lógico, se você achar que aquele custo está fora, está discrepante, daí você pode atualizar e valorizar o estoque sem problema nenhum. Ok, pessoal, já deu 11 horas já. Mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar daí o nosso treinamento. Amanhã é sobre, lembrando, pessoal, amanhã o nosso treinamento vai ser sobre compras. Daí eu vou explicar todas as rotinas de compras, tá? Desde a solicitação de compra, né? Todas as rotinas de compra. Bom, pessoal, então, se vocês não têm mais dúvidas, muito obrigado pela participação de todos. Vou me despedir aqui de vocês. Espero que vocês tenham apreciado o meu treinamento e até amanhã, tá? Um abraço para todos. Até, Lisandro. Obrigado.